Hello students, good morning, how are you all? Bom, espero que vocês estejam todos bem na aula de hoje, não é? Primeiramente, bem-vindos de volta às aulas de inglês. Na aula de hoje nós vamos falar sobre technology, tudo o que o mundo digital nos oferece, the digital world. Bom, primeiro de tudo que vocês podem pegar os celulares de vocês e com o RA positivo vocês podem abrir o material, certo? Com esse pequeno iPod que nós temos aqui, que conta várias historinhas bem legais pra gente, ok? Sobre realidade virtual, que mais? Apple Watch, não é? E algumas coisinhas bem legais pra gente poder fazer. Bom, é o seguinte, vamos começar a falar sobre The Digital World, o mundo digital, com algumas perguntinhas bem legais que eu quero que vocês respondam para mim nos cadernos de vocês. Essas perguntas, obviamente, são pessoais, certo? E vocês farão da seguinte forma. Question number 1. How important is technology in your life? Quão importante é a tecnologia na sua vida? Bom, nesses tempos de pandemia tem sido muito importante nos manter conectados com as pessoas que a gente ama, não é mesmo? E aí então nós tivemos que usar o telefone celular, nós tivemos que usar a internet, os computadores, não é? A telefonia móvel, enfim, várias foram as ferramentas que estiveram e estão ainda, não é? Ao nosso alcance para que a gente possa se comunicar com as pessoas que a gente ama sem oferecer riscos a ninguém, tá bom? Mas aí, quão importante na sua vida é a tecnologia? Essa é a nossa primeira questão. Teacher, eu posso escrever em inglês ou em português? Tanto faz, vocês apenas me darão as possíveis respostas. Em inglês provavelmente vai ser melhor, alright? E aí, take pictures, batam foto, podem mandar para mim daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual. Na sequência, nós temos a nossa question number 2. In your opinion, in what areas does technology influence you the most? Em quais áreas a tecnologia costuma te influenciar mais? Na educação, no lazer, no entretenimento, não é? Que tipo a tecnologia costuma influenciar mais na tua vida, certo? Na comunicação com os teus colegas, as redes sociais elas te ajudam, enfim, vocês me darão essas possíveis respostas, alright? E a terceira, can you imagine a world without technology? Você consegue imaginar um mundo onde não houvesse tecnologia nenhuma, onde nós não tivéssemos nem energia elétrica, não é? Seria bastante complicado. Bom, e aí, então como vocês acham que seria esse mundo sem internet, sem Wi-Fi, sem videogame, sem nada disso? Sem os telefones celulares, alright? Então, a primeira atividade que vocês farão para mim é o seguinte, vocês vão responder essas perguntas. E aí, na sequência, na página number 3, a nossa página de número 3, nós temos os goals da nossa unidade. Are you a fan of technology? Você é um fã de tecnologia? What exactly is technology and how has it changed over time? Bom, o que exatamente é a tecnologia e como que isso tem mudado, não é, com o passar do tempo? In this capture, we are going to compare the uses of technology today to that of some years ago and talk about several forms of digital expression. Vamos falar sobre a tecnologia, comparar a tecnologia dos tempos passados com a do tempo que nós estamos vivendo, não é? E também sobre as diversas formas digitais, as formas de expressão digital. O que é isso, teacher? Por exemplo, no Instagram, Facebook, como as pessoas se comportam no Twitter, por exemplo, não é? Que é uma rede que está em constante movimento, está o tempo todo fervilhando. Bom, nós vamos falar sobre essas expressões. E também, you are also going to analyze the different uses of the present continuous. Nós vamos trabalhar nessa unidade com um tempo verbal muito legal e eu acho que é um dos meus favoritos, que é o present continuous. Ações que estão ongoing, em andamento. Alright, students? Então a gente vai começar o nosso material agora, já valendo, não é? Com a Check It Out. Na seção Check It Out, vocês vão perceber que nós temos aí um quadrinho e nós temos uma espécie de alfabeto, não é? A, B, C, D, E, F, G, H, I, até chegar em Z, certo? Bom, e temos várias palavras que são relacionadas à tecnologia. Como assim, teacher? Por exemplo, nós temos as palavras Wi-Fi, não é?
que é a rede sem fio que nós estamos utilizando para nos comunicarmos. Nós temos e-mail, não é? Que é o correio eletrônico. Nós temos Zoom, que é quando você aumenta, não é, uma imagem no seu celular ou aumenta a câmera para que ele possa captar mais distante, não é isso? Nós temos connection, de conexão. Cada uma das palavras que está dentro do quadrinho, elas vão entrar, ok, em uma dessas letrinhas. Está faltando sempre a primeira letra de cada palavra e vocês vão completar aí. Temos podcast. O que é um podcast? Um podcast é quando você grava uma espécie de programa, ok? E joga numa plataforma de streaming. Mas ao invés de sair seu vídeo, sai apenas a sua voz, certo? Isso é um podcast. E você pode baixar e ouvir em qualquer lugar como se fosse uma música, certo? Geralmente podcasts são para entrevistas, para debates sobre alguma situação importante, alguma coisa bastante importante, right? Bom, depois nós temos aí a nossa question number 2. Para a questão de número 2 do nosso material, tá? Nós temos o seguinte: can you add more examples? Se caso vocês consigam lembrar de mais palavras que são relacionadas à tecnologia, que não apareceram aqui, não é? E vocês querem colocar, por exemplo, L, tá? Onde apareceu L? L nós temos laptop, não é isso? Da letra G de GIF, mas também tem GPS, não é isso? Então, essas informações vocês podem ir acrescentando, certo? Caso vocês lembrem de alguma coisa. E na terceira, quais dessas palavras são utilizadas also in Portuguese? So we can use in English and also in Portuguese. Quais palavras são usadas tanto no inglês quanto no português? Vocês vão reescrever essas palavras para mim, tá? Bem aqui no nosso number 3, na questão de número 3. Na sequência, students, a gente vai para a nossa page number 4, ok? Nós temos uma pequena perguntinha aí, não é? Quais áreas a tecnologia influencia você mais? E vocês vão marcar para mim se é na interação social, se é nos estudos acadêmicos, se é na comunicação, se é em compra e venda de produtos, se é para entretenimento, tá? Ou se é alguma outra coisa. Vocês vão me dar essa resposta marcando X, marcando check no que vocês acham que seria mais interessante para vocês. As respostas são livres, elas podem variar, certo? Na sequência, nós temos read the following text written by a teenager and check out what the author thinks about technology and then answer the questions. Então vocês vão ler esse texto que foi escrito por um adolescente. O que ele acha sobre a tecnologia? Se a tecnologia ela é uma coisa boa, se ela é uma coisa não tão boa assim, certo? Se ela influencia ou não, ok? Na vida das pessoas. E aí vocês vão responder para mim as questões 1, 2 e 3 que estão aqui. Ou melhor, 1, 2, 3, 4 e 5 que vão da página 4, melhor, até a página 5. Ih, até rimou, que legal. Bom, como a tecnologia afeta os teens, isso foi escrito por Aurora Kixt, do Colorado. Foi isso? Kixt, ela escreveu, não é? Sobre como a tecnologia afeta os teens. Bom, ela diz o seguinte, vou ler só um pouquinho para vocês. Quase todos os teens, os adolescentes, usam tecnologia todo dia. Cresce a questão, aumenta a questão. O uso da tecnologia afeta os teens de maneira positiva ou negativa? O que vocês acham? Bom, eu acho que dependendo de como você utiliza, né, ela pode ser bem negativa. Bom, as a fellow teen, como um bom adolescente, na minha vida diária, eu uso a tecnologia constantemente. Os teens, nos dias de hoje, têm estado sufocados pela internet, pelo telefone e pelas mensagens de texto. Nós não deveríamos sair, pegar ar fresco e atualmente ver nossos amigos face a face, não é? Face a face. Não ficar preso em nossas casas, esquecidos, navegando na internet, né? Olha só, então ela faz umas reflexões bem legais. Bom, de acordo com o texto da Kixt, o que vocês acham, não é?
qual é a linha de pensamento que ela tem a respeito da internet. Se é um ponto positivo para os adolescentes ou se é um ponto negativo. O que vocês acham? Alright? E aí vocês já começam dizendo para mim, ok? Bom, o texto vai seguir, não é, algumas perguntas. Olha só. Embaixo logo do nosso texto, na letra A, nós temos qual é o principal assunto desse texto. O vício nos jogos, o uso da tecnologia ou internet segura? O que vocês acham? Depois, na letra B, ela pergunta: o autor, ele é a favor ou é contra a tecnologia? Certo? E por quê? Bom, embora não pareça, a nossa autora, ela é a favor da tecnologia, mas ela destaca pontos negativos, certo? E aí é isso que eu quero que vocês me digam por quê. Vocês vão terminar de ler o nosso texto, certo? E vocês vão responder para mim as questões A e B. Terceira pergunta. Bom, esse texto, ele é uma revisão, ele é um sumário, ele é um ensaio de opinião ou ele é um artigo, né? O que é esse texto? Vejam que ele está escrito na internet, que ele não segue algumas normas, não é, por exemplo, de regras de organização do texto, certo? Ele é um texto livre. E aí esse ensaio, esse texto, ele é uma revisão, é um ensaio, um sumário ou é um artigo? Vocês vão marcar aí para mim. Depois, questão de número 4, como o texto é organizado? Vocês têm aí, então, tá, os 4 momentos desse texto, as 4 partes dele. Nós temos Cons of Technology, os contras da tecnologia. Conclusion with Opinion, conclusão com opinião. Pros of Technology, os prós da tecnologia. Introduction with General Ideas, a introdução com as ideias gerais do texto. Tá? Vocês vão enumerar para mim agora 1, 2, 3 e 4, certo? Vocês vão colocar de acordo com o que vocês viram aqui na estrutura do nosso texto. Bom, introdução, os contras, os prós, não é isso? E a conclusão com as opiniões da autora, certo? E aí, para finalizar, number 5 e number 6. Quais expressões são usadas para introduzir os pensamentos do autor e os sentimentos a respeito do tópico? Essa é a 5ª questão. Vocês vão ler o texto e dar as respostas. Depois, qual fonte o autor utiliza para reforçar seu ponto de vista? Ok? O que ele usa? Qual ponto? Qual as ideias? Qual é a fonte? Certo? Vocês vão realizar para mim essa primeira atividade, ok? E aí no nosso ambiente virtual nós vamos começar a checar daqui a pouquinho o que está correto, o que a gente precisa melhorar. Students, é um prazer imenso estar falando com vocês, estar de volta para o nosso novo bimestre, não é? Espero que vocês estejam todos bem, estejam em segurança, certo? A gente se vê logo logo, ok? Bye bye, see you!